Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Vamos aqui para mais uma aula de ferramentas de gestão. E nessa aula nós separamos o assunto chamado gráfico de Pareto. Gráfico de Pareto é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que é cobrada por todas as bancas, tanto pelo CESP, tanto pela FCC, tanto pela ESAF, Sensgran Rio, FUNESP e assim por diante. Bacana, galera. É um assunto muito simples. Professor, eu tenho que ler livro desse cara? Não precisa, cara. O que eu falo para vocês? A administração, você tem que ter um modelo mental das coisas. Que a partir desse modelo mental, cara, que você manda ver. Modelo mental das coisas. Você tem que ter um modelo mental das coisas, ok? Então aqui eu vou passar para vocês um modelo mental. Então é o seguinte, ó, aqui está escrito aqui, ó, gráfico de Pareto. Isso aqui também é chamado de regra de Pareto. Isso aqui também é chamado regra 80-20. Princípio de Pareto. Sim, tudo é a mesma coisa. Então, vamos lá. Gráfico de Pareto, vamos pelo nome. Caiu na prova, que é gráfico de Pareto. Princípio de Pareto. Regra 80-20. Todas significam exatamente a mesma coisa. Esse cara aqui, o Pareto, vocês também vão estudar esse cara lá na administração de materiais, na curva ABC. Lá na curva ABC, a curva ABC, ela tem fundamento teórico no gráfico de Pareto. Bacana, então vamos lá estudar esse gráfico de Pareto. Então aqui, a minha intenção aqui é construir contigo o modelo mental para você chegar na prova e fazer. Tá certo? Então a gente vai passar aqui vários modos de pensar. Então, o gráfico de Pareto é uma análise de Pareto, revela quais as causas são responsáveis pelos maiores efeitos. Professor, papo reto, isso aqui é uma regra de quê? Isso aqui é uma ferramenta? É uma ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta, anotem, de priorização. Tá? Priorização é uma ferramenta para auxiliar no processo decisório. Fechou? Copiou? Então, gráfico de Pareto, princípio de Pareto, regra 80-20, significa dizer que é uma ferramenta de gestão que o gestor utiliza na priorização e no poder decisório. Professor, por que priorização e no poder decisório? Acontece o seguinte, os recursos das organizações são limitados. Limitados, ou seja, eles acabam e as organizações não conseguem, por exemplo, resolver todos os problemas. Então, o gestor, ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a priorizar. E ele vai priorizar as suas decisões. Ele vai ter que priorizar aquelas decisões, aquelas situações mais importantes. E para você escolher quais são as situações mais importantes, a ciência da administração colocou à disposição do gestor o tal do gráfico de Pareto, que é chamado também de regra 80-20. Professor, mas eu tenho dificuldade de aprender esses caras, professor. Comigo é na caneta, tem que aprender na caneta. Ok, meu filho, vamos aprender aqui. Vamos supor o seguinte, gente, ó 20% das ocorrências A resultam em 80% das reclamações. 80% das ocorrências que aí você tem B, C, D e E. Olha aí, você tem as ocorrências B, C, D e E. Representam 20% das reclamações. Então aqui você tem aqui, ó, 100% das reclamações. Aí é o seguinte, você não tem condições de resolver
todos os pontos de problema. Os problemas com ponto A, com ponto B, com ponto C, com ponto D e com ponto E. Você não tem condições. E você tem uma meta, que significa essa meta de você reduzir a quantidade de reclamações. Então é o seguinte, o que acontece? O gráfico de Pareto é uma ferramenta de quê? De priorização. Priorização, processo decisório. Você não consegue eliminar todas ao mesmo tempo. Então você tem que fazer o seguinte. Aqui, com o gráfico de Pareto 80-20, significa eu dizer o seguinte. Se eu eliminar as reclamações do tipo A, eu vou eliminar quantos por cento das reclamações? 80%. Está aí. Pronto. Ou seja, vamos supor que para você eliminar cada ponto de problema, você gaste aí, 10 mil. Olha aí. Você gastou 10 mil e resolveu 80%. Se você quiser resolver esse bloco aqui, você vai gastar 40 mil e só vai resolver 20%. Essa é a filosofia. É uma ferramenta de priorização. Regra de Pareto 80-20. Está aí. Professor, você vai passar mais coisa para a gente? Claro que vou. Isso aqui é para vocês, olha, catequizarem, nunca mais errarem nenhuma questão de Pareto. Inclusive, desejo que vocês utilizem essa regra no seu dia a dia. Coloca lá. Concurso tem isso. É muito melhor você estudar os 20% do conteúdo que mais cai na prova. Concurso é assim. Tá? Ok? Então vamos embora. Os valores majoritários de um grupo, 80% do seu valor, são decorrentes de uma parcela pequena de alguns dos seus componentes. 20% do seu número. Por isso que fala 80-20. E essa regra aqui, a gente se aplica a ela em diversos momentos, vários pontos. Por exemplo, pensamento de Pareto, priorização, decisão. 80% dos problemas são causados por 20% dos erros. Ou seja, se você quer eliminar os seus erros, você vai ter que eliminar esses 20% dessa ocorrência de erros. 80% da riqueza está concentrada em 20% da população. Ou seja, se você quer distribuir renda, é só você distribuir a renda que está em poder de 20% da população, porque 80% do dinheiro está aqui. 80% do capital em estoque, 80% do capital do estoque para 20% dos itens estocados. Então, 20% dos itens significa 80% do capital em estoque. 80% do valor a pagar a fornecedores para 20% dos fornecedores. 80% das compras repetidas são feitas por 20% dos clientes. 80% dos crimes são realizados por 20% dos criminosos. Então, se você quer reduzir a criminalidade, é só eliminar esse 20% de criminosos. Quem está nesse rol de 20%. 80% da bagunça na aula. 80% da bagunça na aula é feito por 20% dos alunos. 80% das doenças vem de 20% do que se come. Então tá aí, gente, Então, você quer resolver os problemas, você quer priorizar aqui, o gráfico de Pareto sinaliza. É muito mais sábio, inteligente, econômico, eficiente você resolver esses problemas que são mais significativos. E para isso nós temos que investir, priorizar, atuar sobre esses 20%. Então tá aí para vocês, né? Então, princípio de Pareto. Bacana? Cara, é isso. Modelo mental. Não tem erro. Os gráficos de barras especializados são gráficos de barras especializados nos quais a frequência da ocorrência dos itens é organizada em ordem decrescente, identificando o percentual acumulado. Você tem que tabular esses dados, né? Bons
bons para distinguirem o que é muito e o que é pouco importante. Isso, você tem essa priorização. A análise de Pareto baseia-se na ideia que em poucas causas, 20% explicam 80% dos defeitos. Esse é o modelo mental, por isso que fala 80-20. Ele torna visível, clara, a relação ação-benefício, ou seja, prioriza as ações que trarão melhores resultados. Por isso que eu falo, é uma ferramenta de priorização, é uma ferramenta de decisão. Consiste em um gráfico de barras que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor e permite a localização de problemas vitais e a eliminação de perdas. Beleza, tá aí, pronto. Belou? Copiou? Bacana? 10. Vamos para um exercício. Olha aqui, TCU. TCU 2012. Segundo o princípio de Pareto, metade das causas triviais responde pela outra metade dos resultados significativos. Cara, metade é o quê? 50%. 50%. Nós estamos falando de 80% a 20%. Logo, item está errado. Está aí. Logo, o item está errado. Pronto, fechou. Está aí. Professor, esse concurso é fodido. Desculpa a expressão, esse concurso aqui é super difícil. E aí? Cai. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.